Quando entidades japonesas invadem a Terra, um grupo de estudantes precisará enfrentar uma série de testes insanos para sobreviver. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node Reet. Hoje nós recapitularemos a história de As the Gods Will, de 2014. Então preparem-se, é hora do recap! Entre os estudantes de Tóquio, um jovem chamado Shun Takahata sempre se destacou pelo seu grande intelecto. Mas, por ser mais inteligente do que os outros, ele começou a se sentir entediado e pediu aos deuses um desafio. Atendendo ao pedido dele e de outros jovens superdotados, a entidade Daruma invade a sala de Shun, que está tão distraído que nem percebe o espírito bem na sua frente. Por causa disso, ele quase se mexe e por muito pouco não leva um fatality brutal, escapando de ter seus miolos estourados no último segundo. Percebendo que não podem se mexer enquanto o boneco olha, os outros estudantes ficam imóveis, esperando até que ele se vire, aproveitando o momento para correr para a porta, mas apenas para descobrir que estão trancados na sala até que o jogo acabe. Enquanto eles tentam sair, Daruma se vira e explode a cabeça de dois participantes na porta, girando de volta logo em seguida. Desesperados, os estudantes começam a se apavorar e o jovem Satake consegue fazer todos se acalmarem, explicando que eles estão presos dentro do Daruma Sanga Koronda, um jogo em que a entidade fica de costas e começa a repetir o nome do desafio, se virando no momento em que termina a frase. A partir do momento em que Daruma estiver de frente para os alunos, aqueles que se mexerem terão seus miolos transformados em milhares de bolinhas vermelhas. Quando todos estão se desesperando novamente, Satake diz que tem uma forma de acabar com o desafio e avisa sobre o botão nas costas do boneco, dizendo que basta apertá-lo para que o jogo acabe. Querendo encerrar o pesadelo, um outro aluno aproveita que Daruma está falando devagar e decide correr na direção dele. Mas assim que percebe isso, a entidade termina a frase numa velocidade absurda e se vira logo em seguida, vendo o estudante se mexer e fazendo a cabeça dele estourar como se fosse pipoca. Em vez de manter a calma e pensar numa forma de vencer a entidade, os alunos percebem o contador nas costas de Daruma e se desesperam ainda mais ao descobrir que falta menos de 1 minuto para o desafio acabar, fazendo a maioria deles correr na direção do boneco e serem descabeçados. Com pouco mais de 10 segundos restantes, apenas Shun e Satake ainda estão de pé e decidem unir forças para vencer o desafio. O garoto de óculos então abaixa e serve como apoio para que Takahata salte, conseguindo apertar o botão nas costas do boneco faltando 1 segundo para o contador zerar. Após ter sido derrotado, Daruma avisa que o jogo acabou e tanto Shun quanto Satake comemoram. Mas enquanto eles se cumprimentam, a cabeça do outro rapaz estoura e o boneco endiabrado avisa que apenas Takahata apertou o botão. Sendo assim, somente ele venceu o desafio. Sem acreditar no que acabou de acontecer, Shun começa a pedir ajuda quando Daruma interrompe o silêncio para dizer que ele é um rato e que o gato está vindo, a pista para o próximo desafio. De repente, a porta da sala abre e sua amiga de infância, Ichika Akimoto, aparece em estado de choque. Querendo ajudá-la, Takahata se aproxima e pergunta o que aconteceu, descobrindo que ela também passou pelo Daruma Sanga Koronda, mas que quando a garota apertou o botão, todos os seus colegas de classe automaticamente foram eliminados. Ao ouvir a história, Shun conta que o mesmo aconteceu com ele e diz que devem chamar a polícia. Porém, quando pega o celular, percebe que estão completamente sem sinal. Ainda assim, Takahata insiste que devem ligar para as autoridades e sugere sair da escola, mas encontra todas as portas trancadas, com exceção da entrada do ginásio. Assim que entram na quadra, a porta atrás deles se fecha e eles novamente estão presos. Porém, pelo menos não estão sozinhos. No centro da quadra, vários outros alunos estão reunidos, e alguns deles estão fantasiados de rato, assumindo o papel que Daruma disse. Ao se aproximar, Shun vê alguns kanjis no chão e percebe que são as instruções do próximo desafio, dizendo que eles devem entregar o sino pro gato para vencerem. Com o jogo prestes a começar, um dos alunos fantasiado recomenda que todos vistam a roupa de rato e diz que não sabem o que acontecerá se não fizerem isso. Porém, antes que eles consigam vestir qualquer coisa, o chão se abre debaixo deles e um manequineco gigantesco aparece no centro da quadra. De repente, uma música começa a tocar e a estátua de gato gigante se mexe, devorando um dos estudantes fantasiados.
Desesperados, os alunos correm e o bichano avança na direção de Ichiká. No entanto, ao invés de devorar a garota, a entidade apenas se vira e estica seu pescoço de mola, para engolir outros estudantes que estão fantasiados. Enquanto corre pelo lugar, Ichiká vê um sino rolando no chão, e Takahata imediatamente percebe a cesta de basquete pendurada na coleira do gato satânico, fazendo ele finalmente entender a mensagem escrita no chão. Depois que Shun conta a todos sobre o sino, um dos alunos do time de basquete pede para que Ichiká passe o objeto, e ele arremessa na direção da cesta. Mas apesar de sua ótima mira, o gato de porcelana demente consegue bloquear o arremesso, e joga a bola com tudo na direção dele, esmagando o pobre coitado contra a parede. Após eliminar mais um estudante, o gato demente olha diretamente para Shun, mas novamente, ao invés de atacá-lo, a entidade apenas se vira para outra pessoa fantasiada. Com isso, Takahata enfim percebe que o gato está caçando os ratos, e avisa aos outros para que tirem suas fantasias. Porém, quando todos acham que estão a salvo, o Maneki-Neko volta a se mexer, e agora está devorando qualquer um. Desesperados, os estudantes correm pela quadra, e Ichiká acaba caindo ao lado do sino, percebendo que eles têm apenas 3 minutos restantes. Nesse momento, o gato se aproxima da garota e abre sua boca gigante para devorá-la. No entanto, quando ele está prestes a engoli-la, Shun aparece vestido de rato, e consegue distrair o bichano. Enquanto corre de um lado para o outro desviando da criatura, Takahata pede para que alguém aproveite para arremessar o sino. Porém, todos ficam com medo de ter o mesmo destino que o jogador e se recusam a fazer isso. Nesse momento, Shun começa a ouvir uma voz estranha e percebe que agora que está com a fantasia, consegue entender o que o gato diz. Prestando atenção na voz, o rapaz percebe que a criatura está com uma coceira nas costas e pedindo para que alguém lhe faça uma massagem para que ele possa dormir. Agora que entende o que ele quer, Shun corre para a parte de trás do gato e pula em suas costas, se segurando nas cordas para poder coçar a criatura demente. Assim que ele começa a fazer isso, o bichano parece gostar e para de tentar atacá-lo, implorando por cada vez mais. Sabendo que não será o suficiente, Shun pede ajuda dos outros alunos e Ichiká salta para acompanhá-lo. Logo depois dela, os outros alunos também pulam nas costas do gato e todos trabalham juntos até que conseguem fazê-lo dormir. Agora que ele apagou, Takahata pega o sino e se prepara para o arremesso quando os outros alunos se aproximam. Com medo de apenas quem arremessar conseguir sobreviver, eles começam a discutir sobre quem irá jogar o sino. E o gato acaba acordando com barulho, fatiando 2 alunos de uma só vez. Sem tempo para fazer ele dormir novamente, Shun bola um plano e decide pegar uma bola de basquete rasgada, além de pedir para que Ichiká o acompanhe até o vestiário com o sino. Em pouco tempo, os dois voltam com a bola e o sino enrolados na fantasia de rato, e cada um avança por um lado, deixando o gato confuso sobre qual arremesso defender. Enquanto corre na direção do bichano, Shun acidentalmente deixa todos verem que ele está com a bola, e a entidade se prepara para defender o arremesso de Ichiká. No entanto, era tudo parte do plano. Aproveitando que ele se virou para a amiga, Takahata revela que está com um sino por baixo da bola rasgada, e arremessa o objeto na direção da criatura. Porém, ele acaba errando a mira e o sino quica na cesta. Quando todos acham que perderam o desafio, um estudante valentão chamado Amaya aparece por cima do gato e enterra a bola dentro da cesta, vencendo o desafio no último segundo. De repente, o Maneki-Neko gigante desliga e se reativa depois de poucos segundos para declarar os vencedores, Amaya, Shun e Ichiká. Por não ouvir o nome de mais ninguém, Takahata se pergunta o que houve com os outros alunos, até que vê Amaya eliminando todos eles com uma barra de ferro. Completamente insano, o rapaz vem andando na direção dos dois e diz pra Shun que eles foram escolhidos por Deus e que por isso só eles merecem sobreviver. Ao ouvir essa demência, Ichiká diz que ele é completamente insano e que não deveria se comparar com Takahata. Porém, Amaya não gosta nada disso e avança na direção da garota, obrigando Shun a segurá-lo. Nesse momento, o gato começa a soprar uma nuvem de gás e todos os 3 apagam quase que instantaneamente. Por todo o planeta, as pessoas já estão sabendo dos desafios e as emissoras começam a cobrir o desaparecimento dos jovens, além do surgimento de cubos flutuantes enormes que spawnaram simplesmente do nada. Dentro de um desses cubos, Shun acorda assustado e encontra Takase,
uma antiga colega de escola que foi transferida há alguns anos. Além dela, Takahata percebe a presença de 2 outros estudantes na sala, Taira e Taoka, que também conseguiram sobreviver aos desafios do Daruma-san e do Maneki Neko em seus respectivos colégios. Depois de conhecer seus colegas, Takahata percebe que todos ali possuem sobrenomes que começam com a letra T e presume que no lugar onde eles estão existem outras salas, separando os sobreviventes por ordem alfabética. Com essa informação, Shun se lembra que o sobrenome de Chika é Akimoto e fica com medo de que ela esteja na mesma sala de Amaya. Porém, como a porta está trancada, não há nada que ele possa fazer para ajudá-la. Na esperança de que alguém possa ouvi-lo, Takahata começa a bater na porta até que é interrompido por Taira, que é um gênio extremamente arrogante. O rapaz então diz que ninguém virá ajudá-los e ativa um holograma que mostra as reportagens sobre os cubos ao redor do mundo, revelando que eles estão presos ali dentro e que não tem outra opção senão esperar pelo próximo desafio. Nesse momento, alguém começa a bater na porta, que destranca misteriosamente, permitindo a entrada de 4 kokeshis, bonecos tradicionais japoneses feitos de madeira, mas de um tamanho gigantesco. Já dentro da sala, um dos 4 totens convida Taira para jogar, e como é um demente transbordando autoconfiança, ele aceita sem nem pensar 2 vezes. Com o primeiro participante escolhido, os bonecos explicam um pouco mais sobre o desafio e revelam que ele irá participar do famoso Kagome Kagome, uma brincadeira tradicional em que uma pessoa é escolhida para se sentar com os olhos vendados no centro de uma roda de espíritos. Depois que a pessoa está em seu lugar, as entidades começam a andar em volta do escolhido enquanto cantam uma música. Assim que terminarem, os espíritos darão 10 segundos, e o participante terá que adivinhar qual entidade está atrás dele, sendo eliminado caso erre. Achando que vai ser fácil, Taira coloca a venda e se senta no chão bastante empolgado. Mas quando os kokeshis param de cantar, o demente metido a gênio fica nervoso e acaba errando. Como forma de puni-lo, um dos bonecos abre os olhos e dispara um feixe de luz que lhe dá controle sobre o corpo do rapaz, fazendo com que ele bata a cabeça até amassar o crânio contra o chão. Após derrotarem o primeiro participante, os kokeshis convidam Taoka para jogar, que por estar com medo se recusa a participar. Um dos bonecos então diz que ela morrerá mesmo assim, e a garota acaba aceitando para pelo menos ter uma chance. Quando chega sua vez de adivinhar qual totem está atrás dela, Taoka fica com tanto medo de errar que acaba ultrapassando os 10 segundos, sendo automaticamente desclassificada. Com medo, Taoka tenta fugir e logo é cercada pelos kokeshis, que disparam aquele feixe em sua testa. Mas diferente do que fizeram com Taira, dessa vez cada um dos totens puxa a perna da garota para um lado, fazendo o corpo dela se dividir ao meio. Após derrotar mais um estudante, os kokeshis desafiam Takase para jogar, mas ao ver o estado em que ela está, Shun sabe que a amiga não conseguirá vencer e se oferece para ir em seu lugar. Já com a venda, Takahata se senta no centro da sala e fica ouvindo atentamente a canção dos kokeshis. Mas quando chega a hora de adivinhar quem está atrás dele, o garoto acaba demorando demais e um dos totens anuncia que o tempo acabou. Nesse momento, Shun grita em voz alta qual boneco está atrás dele, e os totens repetem que o tempo acabou. Porém, o rapaz mostra que gravou tudo e que eles encerraram o desafio com apenas 6 segundos. Sendo assim, ele respondeu dentro do tempo permitido. Curiosos, os bonecos perguntam como ele acertou, e Takahashi diz que nas 2 rodadas anteriores, eles mantiveram a mesma formação, e foi o mesmo Kokeshi quem anunciou o fim do tempo. Sendo assim, bastou que ele esperasse o boneco falar algo para saber a posição de cada um deles. Como ele acertou quem estava atrás em menos de 10 segundos, os bonecos se transformam em pó e uma chave surge das suas cinzas. Sem mais obstáculos, Shun e Takase pegam o objeto e saem da sala. Mas assim que passam pela porta, encontram um estudante que também tem uma chave e está sendo perseguido por um outro Kokeshi. Desesperado, o rapaz avisa que esse totem persegue estudantes solitários e pede para que eles deem as mãos, se juntando a eles logo em seguida. O totem então se aproxima e, após se certificar que o trio realmente está junto, vai embora procurar por outra pessoa solitária, deixando o grupo de Shun, que agora tem 2 chaves.
Enquanto andam pelos corredores do cubo, o trio ouve algo e correm na direção do grito, descobrindo que o som vem de Ichika, que está sendo perseguida por aquele mesmo bonecão carente. Querendo ajudar a amiga, Shun solta a mão dos outros dois e salta na direção de Ichika, segurando a garota no último segundo antes dela ser pega pelo totem solitário. No corredor ao lado, dois outros estudantes encontram uma cabeça de madeira gigantesca enfiada na parede, com um contador na testa e 7 fechaduras para colocar as chaves. Ouvindo o barulho, o grupo de Shun corre até lá e encontra a dupla que também tem 2 chaves. Ao somarem todas, eles percebem que tem 4 chaves e que faltam outras 3, mas como tem pouco mais de 2 minutos até encontrar os objetos restantes, eles começam a se desesperar. Nesse momento, alguém joga as 3 chaves nos pés deles e a Maya aparece logo em seguida, trazendo consigo outra estudante que ele estava utilizando para driblar o totem carente. Agora que estão prestes a ir para a próxima fase, a Maya elimina o outro aluno como um inseto e se oferece para se juntar ao grupo. Como precisam das chaves para irem para o próximo desafio, os estudantes aceitam a companhia dele e em seguida colocam os 7 itens na cabeça de madeira, abrindo a passagem para a próxima fase. Nesse momento, a cabeça gigante recomenda que eles troquem de roupa e recua logo em seguida, abrindo um túnel por onde eles caminham até chegar do outro lado. No novo lugar coberto de neve, o grupo sente o chão tremer e logo percebem que é por causa de um urso polar gigante fazendo manobras de snowboard. Depois de terminar sua apresentação radicalmente tosca, o ursão todo duro diz que odeia mentiras e que por isso o próximo desafio será responder às suas perguntas da forma mais honesta possível. O urso então diz que avisará caso algum deles minta e que o grupo deve escolher quem eles acham que é o mentiroso, passando para a próxima fase assim que conseguirem encontrar o traidor. Com todas as regras explicadas, o ursão pergunta qual é a comida favorita de cada um e todos respiram aliviados achando que é algo fácil. Após a resposta deles, a entidade em forma de urso começa a farejar e diz que sentiu o cheiro de mentira no ar. Agora que eles quebraram a única regra do jogo, o urso polar diz que eles têm 2 minutos e deixa o grupo decidir quem eles acham que é o mentiroso. Depois de 1 minuto de acusações, a maior parte do grupo aponta para o garoto que Shun e Takase salvaram, e o urso branco esmaga seu corpo logo em seguida, transformando o rapaz em purê com a palma de sua mão. Com o primeiro suspeito eliminado, a entidade de madeira vai para a próxima questão e pergunta se eles gostam de Shun. Como são apaixonadas pelo rapaz, Ichika e Takase se declaram e a Maya também diz que gosta dele. Depois que todos respondem, o espírito diz que alguém deles mentiu e Ichika automaticamente acusa a Maya, dizendo que mais cedo ele tentou eliminá-los. Enquanto os dois discutem, Shun se pergunta por que alguém mentiria, mesmo sabendo que pode ser eliminado. E a entidade começa a rir, dizendo que ele finalmente percebeu. O urso então explica que um dos seus servos está entre eles, se passando por um humano e mentindo para eliminá-los. Ao ouvir isso, a dupla da outra escola chega à conclusão que o impostor só poderia ser Takase, pois eles estudam juntos e Shun, Ichika e a Maya frequentavam a mesma escola. Sendo assim, todos conheciam alguém antes dos desafios e chegaram ali acompanhados, exceto ela. Assim que ouvem as acusações, Ichika e Shun tentam defender Takase, mas os outros simplesmente ignoram e votam na garota no último segundo, fazendo com que ela tenha seu corpo esmagado, deixando sobrar apenas o amontoado de lambreca. Pronto para fazer a próxima pergunta, o urso começa a falar quando é interrompido por Shun, que afirma já ter descoberto quem é o traidor. Curiosa, a entidade para ouvir a suposição e fica surpresa ao perceber que Takahata o acusa de estar mentindo. O rapaz então diz que Takase o ajudou a descobrir e conta que o sangue da garota removeu a tinta branca do punho da criatura, revelando que o urso polar na verdade é um urso negro. Como ele mentiu sobre sua cor, Shun automaticamente chegou à conclusão de que todo o resto também era mentira e que a entidade estava fazendo eles acharem que existia um traidor. Tudo isso apenas para eliminá-los. Irritado por alguém ter descoberto seu segredo,
segredo, o urso demônio começa a atacá-los e tenta esmagar o grupo saltando pra cima deles, mas erra o alvo e acaba ficando entalado em uma fonte termal, que faz seu corpo queimar de dentro pra fora. Com isso, a entidade enfim aceita sua derrota e dá as instruções para que os sobreviventes cheguem ao local do próximo desafio. Já no novo lugar, os alunos são recebidos por um conjunto de bonecas que afirmam que o seu próximo e último desafio será o jogo conhecido como Chute a Lata. Nesse pique-esconde do submundo, um dos participantes será escolhido como Akuma, aquele que irá procurar pelos outros. Mas antes de iniciar a busca, esse jogador terá que pegar uma lata que está protegida em um lugar no alto e colocá-la no meio de um círculo no chão. Enquanto o Akuma tenta pegar a lata, os outros precisam encontrar um esconderijo e ficar lá até o pôr do sol se quiserem vencer. Por outro lado, para vencer, o Akuma deve localizar cada um dos participantes e gritar seu nome, pisando na lata logo em seguida. Com isso feito, o Akuma captura o alvo que ficará preso em uma cela até o final do jogo. As bonecas então explicam que mesmo assim, a pessoa capturada ainda pode ser salva, caso algum dos sobreviventes consiga chutar a lata. Dessa maneira, essa pessoa derrota o Akuma e liberta todos os que foram aprisionados. Porém, segundo as bonecas, a lata possui algum tipo de explosivo que será acionado assim que for chutada. Isso significa que ao chutar o objeto para salvar os outros prisioneiros, o participante automaticamente perderá sua vida. Em uma versão resumida, o objetivo dos sobreviventes é ficar escondido até o pôr do sol, enquanto o objetivo de Akuma é capturar 3 pessoas e impedir que o último consiga chutar a lata. Agora que terminaram de explicar como vai funcionar, uma das bonecas tira alguns palitos da boca e realiza um sorteio para escolher quem será o Akuma. E para o azar de todos, o participante premiado é justamente Yamaya, o mais pirado de todos. Sabendo do desafio que irão enfrentar, os sobreviventes ficam em suas posições e esperam pelo comando das bonecas. Mas assim que elas iniciam o jogo, Yamaya chuta uma delas em cima da lata, derrubando o objeto sem dar tempo para que os outros consigam se esconder. Com a lata em mãos, a versão bugada do Kira coloca no centro do círculo e começa a procurar pelos outros participantes, encontrando os 2 estudantes da outra escola logo que eles acham um esconderijo. Querendo se salvar, os 2 até tentam enfrentar Yamaya, porém o garoto é tão overpower que mesmo no 2 contra 1 eles são derrotados, sendo capturados e levados para a cela logo em seguida. De longe, Ichika observa Yamaya pisar na lata, mas acaba sendo descuidada e é avistada por ele, entregando sua localização e a de Takahata para Akuma. Sabendo que Yamaya está vindo, Shun amarra uma corda a um objeto pesado e começa a descer para tentar alcançar a lata. Querendo capturar o casal, Yamaya corre até o local onde viu Ichika e começa a bater na porta tentando alcançá-los. Sabendo que não conseguirão fugir juntos, a garota decide ganhar tempo e desce as escadas para encontrar o Akuma. Porém, ao invés de falar seu nome e ir até a lata, Yamaya apenas nocauteia a garota e continua subindo para encontrar Shun, achando apenas a corda que ele utilizou para descer. Logo abaixo, Takahata sabe que o Akuma vai ficar de olho na lata e começa a correr pelo lugar procurando por um novo esconderijo. Achando que Shun não virá, Yamaya tenta convencê-lo de que não irá capturá-lo e argumenta que já encontrou 3 pessoas. Sendo assim, ambos podem se tornar amigos e sobreviverem juntos. Sabendo que ele está mentindo, Shun começa a procurar por algo que possa utilizar e encontra uma armadura de placa. Quando o sol está prestes a se pôr, ele sai do esconderijo vestindo a armadura na intenção de proteger seu corpo na hora de chutar a lata. Mas o problema é que o equipamento é extremamente pesado e limita muito seus movimentos. Ainda assim, Shun aparece todo desengonçado na frente de Yamaya e acaba deixando sua espada cair no chão, ficando encurralado e totalmente indefeso próximo à beirada. Como só pode prender alguém após ver seu rosto, Yamaya se aproveita da situação e tira o capacete de Takahata, enquanto zomba de seu plano. Faltando apenas pisar na lata para vencer, o Akuma caminha na direção do objeto, quando percebe que tem uma corrente presa ao seu quadril. É então revelado que esse era o plano de Shun o tempo todo. Antes de sair do esconderijo, o rapaz prendeu a corrente à sua armadura e aproveitou o momento em que Yamaya tirou seu capacete para amarrar a outra ponta à cintura dele, impedindo-o de chegar até a lata. Agora que Yamaya não pode mais vencer, Takahata se joga da beirada em direção ao mar, arrastando o Akuma demente, que precisa fazer muito esforço para
não cair junto com ele. Lá embaixo, Shun espera tocar na água e sai da armadura para escalar a muralha de volta, permitindo que ele ande livremente até a lata enquanto a Maya puxa todo aquele peso da água. Quando chega de volta no topo, Shun está bastante cansado, mas ainda assim consegue forças para correr até a lata. Nesse momento, a Maya finalmente consegue puxar a armadura de volta e se solta para também correr na direção da lata. No entanto, mesmo com seus esforços, Shun consegue chegar primeiro e chuta o objeto, salvando seus amigos. Com medo, todos tentam se proteger da tal explosão, mas depois de alguns segundos nada acontece. Nesse momento, o céu começa a escurecer e as bonecas aparecem para declarar Shun como campeão, além de revelar que mentiram sobre a explosão apenas para deixar o desafio mais emocionante. Revoltado com a derrota, a Maya começa a se lamentar achando que vai morrer, mas as bonecas dizem que todo esse desafio era apenas um jogo e que ninguém irá morrer. Como premiação por terem chegado tão longe, as bonecas entregam um picolé para cada um e afirmam que eles deverão comer antes de poderem sair dali. Após toda essa jornada, Shun toma seu picolé enquanto faz planos para o futuro com Ichika. Depois de um tempo conversando, o rapaz percebe que tem algo escrito no seu palito e comemora com Ichika achando que é alguma premiação. Mas ao olhar para o lado, vê que Ichika está chorando e descobre que no palito dela está escrito "Você morre". Nesse momento, as bonecas voltam a falar e explicam que em cada um dos desafios foi necessário uma habilidade diferente, mas que no fim a última coisa que eles precisam é a sorte. Elas então explicam que no picolé de cada um está escrito qual será seu destino, e o de Ichika todos sabem qual é. Ao olhar para o seu palito, Shun percebe que teve sorte e que conseguirá sair com vida. Mas em vez de Ichika, quem voltará para a escola junto com ele será a Maya. Agora que seus destinos estão selados, Ichika e os outros dois estudantes são atingidos por uma das bonecas, que dispara um laser em seus corpos, deixando apenas rastros das suas almas. Com o último desafio finalizado, a Maya e Takahata são levados para cima de um dos cubos que está sobrevoando a cidade de Tóquio. Ao ver que os dois alunos conseguiram sobreviver, toda a população começa a adorá-los e chamá-los de filhos de Deus. E como tal, um deles seguirá o caminho da destruição para se tornar um Hakaishin, enquanto o outro seguirá o caminho para se tornar um Shinigami, um deus da morte. Galera, mas e vocês, o que fariam se tivessem que passar por cada um desses desafios? Acham que conseguiriam sobreviver? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!